você me diga uma coisa. Aqui. Em Apocalipse 3:12, nós temos Jesus Cristo ressuscitado e no céu ainda. Né? No céu, com Deus, né? Com o Pai, sendo que você afirma que ele e o Pai são a mesma pessoa, assim, não há diferença. Isso. Sendo que aqui, ele diz assim, ó, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Ele fala meu Deus, né? Sendo que é ele mesmo. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, quer dizer, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Então, o nome da cidade é um, certo? O nome de Deus é outro. A Nova Jerusalém, que desce do céu, essa é a cidade. Do meu Deus, que desce do céu, da parte, né, do meu Deus, ele fala, e também meu novo nome. Então, quando João ele ouviu essas palavras, você não acha que ele ficou confuso, não? Se ele acreditava dessa forma? Assim, se ele cria numa unicidade, que nem você falou aí, se é uma revelação divina, então, se é uma revelação divina, então os apóstolos deveriam acreditar nisso, né? Dessa forma. Você não acha que ele ficou confuso? Mas, peraí, Jesus fala, não, o nome do meu Deus e meu novo nome. Quer dizer, são dois nomes? Ou seja, Deus tem dois nomes, mas que Deus é Deus dele próprio. Como você interpreta isso aqui? Entendeu? Que eu acho que se eu tivesse no seu lugar, eu não teria uma resposta para dar. Então, talvez você tenha e eu não sei explicar como. Né? Ô Isaías, na verdade, assim, primeiramente, assim, eu só sobre a questão de João ficar com dúvida acerca, não, porque assim, João, ele, se você prestar atenção, João foi quem escreveu, que falou da divindade de Jesus Cristo, foi o apóstolo João. Então, inclusive, se você for ver lá, 1 João 5:20, é João que escreveu. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e o Verbo se fez carne. Então, é as cartas de João que revela a divindade. Por exemplo, é Apocalipse 21, esse João aqui, que ele que escreveu Apocalipse 21, aonde Jesus está falando bem ali, ó, para você ver. É o próprio João que escreve, onde fala assim, aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, assim, João não está tendo problema com essa questão. E eu aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, eu vejo assim que não só nós unicistas, mas quando eu vejo assim, às vezes outras pessoas falando, ou um trinitariano que seja, ou se for um unitarista, ou qualquer outro que pensa diferente, eu penso que ninguém tem uma explicação, uma revelação disso aqui, para falar, isso aqui é isso aqui. Até agora, assim, eu não vejo ninguém com explicação do que realmente vai significar isso aqui, dessa questão do novo nome. Porque, por exemplo, sobre o nome, o que eu tenho a dizer sobre essa questão do nome? Que hoje, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Se você for ler Atos, capítulo 4, versículo 12, e você ler o seu contexto, você vai ver que é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que nós invocamos no batismo, onde toda a igreja primitiva foi batizada. Porque lá em Lucas 24:47 diz que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão de pecados, começando em Jerusalém, entendeu? Então, tudo tem que ser feito no nome, tem que ter a invocação do nome, e debaixo do céu, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Agora, nessa realidade aqui, por exemplo, a parte A do texto que você leu aqui, a parte A diz bem aqui assim, ó, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Jesus sempre falava do Pai, mas ao mesmo tempo que ele falava do Pai, não quer dizer que Deus está fora dele, porque em Jesus, você tem que entender que vai ter outro texto da Bíblia que diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse Deus que Jesus está falando aqui, ô Isaías, João entendia o que eu estou te explicando aqui agora. Ele está em Jesus. João
Quando Jesus está falando do meu Deus, ele está falando do quê? Está falando do Espírito Santo que está habitando nele na sua plenitude. Não está falando... É porque às vezes você vê Jesus falando, aí você raciocina como nós falamos. Nós falamos de Deus aqui, por exemplo, quando eu falo de Deus aqui, a minha mente aqui, o senso que tem é de um Deus lá no céu, né? Só que interessante que a Bíblia diz que eu sou templo de Deus, então eu posso falar de Deus no céu, e eu posso, como se estivesse longe, né? E posso falar de Deus em mim mesmo. Você está entendendo? Aí até tem um versículo que fala assim, porventura só sou eu Deus de perto, não sou também eu Deus de longe, porventura não encho eu os céus e a terra. Então a questão de Jesus falar do Pai, do meu Deus, ele não está querendo dizer que esse Deus está fora dele. Não é isso que a Bíblia está falando. Porque se você for ler a palavra de Deus, se você for crer nela, abre 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. Você entendeu? Então, sempre o Pai, ele está no Filho. Por isso que Jesus, ele fala assim, se vocês conhecerem a mim, também conhecereis o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque é um só corpo e um só Espírito. Então, esse texto aqui, se você já tiver essa outra construção que eu acabei de apresentar na sua mente, aí você vai ver que João não tem problema com isso aqui. Por quê? Porque Jesus está falando de Deus, porque o Pai nos falou nos últimos dias, Isaías, por meio do Filho. Então, fala, mas por que tem esse tipo de linguagem aqui no versículo 12? Porque Deus está falando a nós por meio do Filho, que é o seu corpo. É Deus falando no corpo. E ele não está falando como o próprio Deus. Ele não está falando na primeira pessoa, porque ele já falou que ele, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação vir igual a Deus. Apesar de ser uma revelação de Apocalipse aqui, o ministério do Filho ainda não acabou. Você vê que é Jesus Cristo falando com a igreja. E quando ele termina de falar aqui no versículo 12, ele fala no versículo 3 aqui, ó. Depois que você leu o 12 aqui, ó, o versículo 13, o que que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o mistério revelado da unicidade aqui. Jesus acaba de falar com João fala e fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é Jesus que está falando no corpo? O versículo 13 diz que é o Espírito que está falando, mas por quem? Por meio do Filho. Então, fala como se fosse a pessoa do Filho falando, mas na verdade, ele é como ele é Deus falando no corpo, aí nós temos a dupla natureza que vai dar sentido nesse texto. Porque é Deus falando no corpo. É tipo assim, vamos dizer que Deus vem comigo para me falar com você. Aí eu vou falar de Deus, às vezes, na primeira pessoa. Eis que sou eu que falo contigo. Por exemplo, vamos dizer que eu vou entregar uma profecia para vocês aí. Deus me dá uma profecia para me falar com você. Aí eu falo aqui na primeira pessoa, eis que eu falo contigo e tal, e tal, e tal. Ou seja, eu estou falando com você como se fosse o Pai que estivesse falando, mas pelo meu intermédio. Então, essa é a questão de Deus falar no corpo. O versículo 13 diz, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito está falando por meio do Filho. Então, na dupla natureza, você entende essa questão desse tipo de linguagem que a Bíblia apresenta. Você está entendendo? Agora, a explicação sobre o que significa esse novo nome, eu não tenho a resposta, não creio que nem o trinitariano tenha a resposta também. Eu também não creio que nem o unitarista tenha uma resposta satisfatória do que será esse novo nome. Até quando eu vejo as pessoas debatendo, eu vejo as pessoas falando, porque o nome lá vai ser mudado, vai ser outro nome. Às vezes isso aqui pode significar outra coisa totalmente diferente. Às vezes não é nem questão de que o nome vai ser mudado e vai dar outro nome. Às vezes aqui pode ser eu penso, né? Às vezes pode ser uma questão de um nome ter um significado pleno, que hoje nós não entendemos, nós vamos entender. Pode ser uma questão totalmente diferente, que às vezes está falando aqui de uma figura de linguagem, não sei, entendeu? Mas essas coisas que não tem como você saber, eu não me preocupo com isso. Isso não chega a ser um problema para mim. É um mistério. Entendeu? Eu tenho isso às vezes como um mistério. Mas nesse ponto, dessa questão do nome, o que verdadeiramente significa? Mas pegando aquilo que é proveitoso para hoje, Isaías, é que hoje, no ministério, no tempo que nós estamos aqui, ó, o nome que foi nos dado debaixo do céu é um só, é o Senhor Jesus Cristo.